Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos entrar agora na nossa aula 4, que vai discutir as características básicas dos títulos públicos federais negociados no site do Tesouro Direto. Vocês vão ver que nós vamos entrar nas fórmulas de precificação, justamente para que vocês entendam bem como é que é a dinâmica desses títulos, em que condições eles estão sendo oferecidos com ágio, deságio, ao par. Nós vamos entrar também na parte dos títulos pós-fixados, né, nas formulinhas, nos conceitos, coisa que a gente não tinha feito até agora. Até agora a gente discutiu muito os pré-fixados. Eu espero que vocês gostem e anotem as dúvidas que vocês tiverem, ok? Para a gente discutir nas aulas de Tira Dúvida. Vamos lá, então. Bom, o governo público federal, ele emite títulos públicos pré- e pós-fixados com a finalidade de financiar déficit orçamentário, financiar investimento público, controlar a quantidade de moeda na economia, né, para fins de política monetária. Esses títulos, eles podem ser tanto pós quanto pré-fixados, né? Alguns conceitos que eu vou remeter que são importantes, né? O valor nominal, o valor de face e o valor futuro, que a gente já vem discutindo. No caso dos títulos pré-fixados, continua sendo de R$1.000. E no caso dos títulos pós-fixados, é os R$1.000 corrigidos por um indexador, que pode ser o IPCA ou a Selic. A data de emissão é a data que o título foi criado, tá? Essa data é importante para a gente. Cada título tem uma data de emissão específica. E a data de liquidação é a data que o título é comprado ou vendido, tá? O valor nominal atualizado é o valor com que os títulos pós-fixados são corrigidos. Eles vão ser corrigidos, seja pelo IPCA ou pela Selic. Esses pós-fixados, eles podem ser oferecidos com uma taxa variável apenas, como é o caso da Selic, em alguns contextos, né? E também uma taxa fixa mais um indexador, como é o caso do Tesouro IPCA. Se você só oferecer o IPCA para o investidor, ele não tem interesse, que ele não quer ganhar só a inflação. Então, você tem que dar também uma taxa fixa para ele, ok? Então, o pós-fixado pode ser composto 100% por um indexador ou o indexador mais uma taxa fixa. Bom, os indexadores, né, que são os fatores que corrigem os títulos, no caso do mercado de renda fixa, os mais comuns são o DI, que é uma taxa, né, que vem dos depósitos interbancários. Nós vimos que é a taxa que remunera os empréstimos dos bancos entre si, né? Nós temos a inflação, que é o IPCA, que é inclusive o parâmetro inflacionário do governo, a TR, que é a taxa que corrige a poupança, nós discutimos isso lá atrás, como que ela é calculada, né? E nós temos também a Selic diária, o over, que não é a Selic meta diarizada, tá? Na verdade, ela é a taxa que sai lá das operações compromissadas realizadas com títulos públicos federais. Nós discutimos essas operações compromissadas lá na aula de Introdução à Economia, na aula 2, se eu não me engano, ok? Bom, como é que são compostos os títulos públicos federais de uma forma geral? Eles mudaram a nomenclatura recentemente para facilitar a compreensão do investidor. Antigamente, eles tinham os nomes, né? LFT, LTN, NTNB, NTNF. Hoje em dia são nomes mais didáticos. Então, vamos começar pelos pré-fixados, né? Hoje a gente tem o pré-fixado sem cupom, que é a antiga LTN, onde não há cupom, não há fator de atualização, e o valor nominal, o valor futuro que você resgata é R$1.000. Você tem o pré-fixado com cupom, que é a antiga NTNF. Não tem indexador, mas tem o cupom de 10% ao ano pago semestralmente. Entendam, gente, vale a pena ressaltar que esse cupom ele é fixo ao longo do tempo. Então, desde o dia que o título foi criado até hoje, é cupom de 10% que se paga nesse papel.
O que vai ajustar o preço desse título conforme as condições de mercado é a taxa que a gente vai usar no denominador, que é a taxa efetiva do título, ok? Tenho isso em mente que a gente vai entrar com isso na fórmula. Eu vou retomar isso lá quando a gente estiver falando da precificação. E nós temos os títulos pós, né? O título Tesouro Selic, que é remunerado a Selic diária, não tem cupom. O título Tesouro IPCA, que não tem cupom também, ele paga uma taxa fixa mais o IPCA. E o título Tesouro IPCA, que tem cupom, que paga o IPCA mais 6% ao ano, pago semestralmente, ok? Bom, vamos começar pelo mais simples, o pré-fixado sem cupom. É muito parecido com o que a gente tem discutido. O valor futuro é de R$1.000, a diferença entre o preço e o valor futuro te dá a taxa de juros. Qual que é o ponto aqui? Ao invés da gente descontar por N, como a gente fez lá atrás nos exercícios, a gente vai descontar por dias úteis dividido por 252. 252 é a convenção de dias úteis em finanças, tá? São 252 dias úteis, e 360 dias corridos. Então, nós vamos usar a convenção de dias úteis porque esses títulos não são remunerados em feriados e finais de semana. Então, para eu calcular o preço desse tesouro pré-fixado sem juros, eu vou pegar os 1.000, dividir pela taxa que eu quero ganhar, elevado ao período que eu vou ficar com o título, em dias úteis sobre 252. Como essa taxa sempre vem em termos anuais, eu estou fazendo aqui a transformação, a convenção dela proporcional aos dias que eu fico com o título, tá bom? Olha só o exemplo aqui. Eu tenho um título que ele foi criado e comprado em 14/2/2002 e vence em 1/4/2002. Ele me oferece 18,87% de taxa ao ano. Como que eu vou fazer essa conta? Primeiro, eu preciso saber quantos dias úteis tem entre a data da compra e do vencimento, ou seja, entre 14/2/2002 e 1/4/2002. Para isso, eu uso uma função que tem lá no Excel que chama dia trabalho total. Tá? Eu entro com a data inicial, a data de compra do título, a data final e o vencimento. E os feriados eu tiro de uma tabela que eu baixo na internet mesmo, lá no site da Andima, tabela de feriados. Eu entro aqui, ele exclui para mim os feriados que caem em dias da semana para contabilizar os dias úteis. Como a contabilização dos dias úteis na hora de jogar aqui não considera um dia, porque um dia é o dia do negócio, né? Nós vamos excluir desse total da fórmula um dia. Por exemplo, no nosso exemplo, daria 32 dias úteis, estou excluindo o dia, estou chegando a 31 dias úteis, ok? Eu vou disponibilizar para vocês um Excel com esse exemplo de cálculo dos dias úteis. Só tomar uma água aqui, rapidinho. Consequentemente, como que eu calculo o preço do título? 1.000 sobre a taxa de retorno ao ano, né, que o título paga, elevado pelo tempo que eu fico com o título, dividido por 252, porque eu estou proporcionalizando essa taxa pelo período que eu fico com o papel. A diferença entre 978 e o valor que eu resgato de 1.000 são os meus juros. O segundo título, né, mais simples que nós temos é o pré-fixado com cupom. Ele vai pagar, como eu disse, padrão 10% ao ano, pago semestralmente. Então, o que nós vamos fazer? Descontar esses cupons e o valor futuro, que também é de R$1.000, porque ele é um título pré-fixado, para calcular o preço. Então, se eu sei que o meu cupom é sempre de 10% ao ano e é pago semestralmente, eu tenho que transformar esse cupom aqui em semestral. Fiz isso aqui. Vamos lá para o exercício, olha. Calcule o PU, preço unitário, de um tesouro pré-fixado com cupom, que é NTNF, com valor nominal de 1.000 e cupom de 10% ao ano pago semestralmente, 2 anos de prazo e liquidação em 1/3/2002. Suponha que a taxa anual de retorno do mercado seja 18,87%. Em todos os exemplos, eu já vou dar esses dias úteis calculados para vocês. Vocês não precisam preocupar com isso, na lista também já vem, na prova também já vem, ok? Então, primeira coisa que eu vou fazer é converter essa taxa anual em semestral.
Fiz aqui. O segundo passo é contabilizar os dias úteis. Isso já vai vir calculado. Né, os dias úteis entre o quê? Entre o recebimento de cada cupom e a data da compra. Então, tem 127 dias úteis entre o dia que eu comprei e o recebimento do primeiro cupom. Tem 254 dias úteis entre o dia que eu comprei e o recebimento do segundo cupom, e assim sucessivamente. Sendo que no título são 505 dias úteis até o vencimento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar cada cupomzinho desse e descontar para a data zero. Ok? Sendo que o último eu vou trazer também o valor de R$1.000 e descontar para a data zero. Descontar o quê? A taxa efetiva que o título está me pagando. Lembra que é essa que a gente joga no denominador? Então, em cima a gente joga a taxa do cupom, embaixo a gente joga a taxa efetiva, que é 18,87% ao ano. Veja que o título está te pagando mais do que o cupom. Né, em termos efetivos, o que mostra que o título vai ter que ser negociado com desconto para o comprador. Vamos ver se está com desconto mesmo? Vamos trazer cada cupom ao valor presente. Então, 4,8809% de 1.000 vai dar uma taxa de cupom de R$ 48,80. Né? R$ 48,80 trazido a valor presente no cupom 1, no cupom 2, no cupom 3, no cupom 4, sendo que no 4 a gente também somou o valor de R$1.000, que é o valor futuro. Somo esses valores presentes e chego no preço. Então, olha só, o título está sendo negociado a R$ 865,12, não é a R$1.000, o que mostra que eu estou ganhando mais do que o cupom. Eu estou com o título com desconto ou deságio para o comprador. Por quê? Eu vou pagar R$ 865,12, mas vou receber os cupons em cima de R$1.000 e resgatar R$1.000 no futuro. Então, essa diferença entre o que eu pago e o que eu recebo é que me dá esse 8,87% a mais de taxa adicional que o título está me pagando, tá? Vamos ver como é que esses dois títulos que a gente discutiu, esses pré-fixados, aparecem no site do Tesouro Direto? Vou mostrar para vocês, vamos lá. Vou dar uma adiantada aqui, daqui a pouco a gente volta. Eu vou mostrar para vocês print de tela do Tesouro Direto de vários períodos. A primeira é de 2011, que era uma época de taxa de juros mais alta, tá? O que acontecia aqui? Nós tínhamos títulos sendo ofertados, esses pré-fixados sem cupom, a 12,79% até 12,84% ao ano de rentabilidade. Então, essa coluna aqui são as taxas efetivas que os títulos me pagam. E eles também estavam pagando nas do Tesouro pré-fixado com cupom, que é esse que a gente acabou de ver, antiga NTNF, 12,74% ao ano de rentabilidade, a taxa do denominador. Consequentemente, era maior do que os 10% ao ano recebido de cupom. Logo, estava sendo dado um desconto no preço, eles estavam sendo negociados por menos de R$1.000, né, para que eu recebesse esses 2,74% a mais de rentabilidade no primeiro caso e 2,68% a mais de rentabilidade no segundo caso. Mas lembrando que o cupom de 10% sempre ia incidir sobre R$1.000 e que eu ia resgatar R$1.000 no futuro também. Então, dessa forma que tinha esse complemento de rentabilidade aqui. Menor que 1.000, o papel com deságio, desconto. Olha só, à medida que o tempo foi passando, a taxa de juros foi subindo, esses papéis começaram a ter uma rentabilidade, a taxa de juros foi caindo, né? A Selic meta foi caindo, esses títulos começaram a ter uma rentabilidade piorzinha, né? Tem piorado aí. Os pré-fixados sem cupom estão te pagando taxas menores em 2018 e os pré-fixados com cupom já estão te pagando menos que o cupom de 10%. Então, observem que a taxa efetiva está sendo de 9,98 e você está comprando o título por mais de R$1.000, 1.016. Quando a gente fala de 2019, essa situação piora, né? As taxas caem mais ainda e você está recebendo 7,10% efetivo, ao invés dos 10% de cupom. Por quê? Porque você está pagando R$ 1.201,24, mas recebendo cupom em cima de R$1.000 e resgatando R$1.000 no futuro, ok?
Como dever de casa, pesquisem como é que estão as taxas de 2020. Estão piores ainda que as de 2019, porque a gente estava no contexto de Selic de 2% ao ano. Selic meta. Então, essas taxas vão cair bem aqui. Fica de dever de casa aí para vocês, tá? Bom, vamos voltar lá. Agora, eu quero entrar com vocês no conceito dos títulos pós-fixados. Os títulos pós-fixados, eles têm características um pouco diferentes dos prés, tá? Em termos de precificação. Como eu disse, nós vamos estudar os que são indexados ao IPCA e à Selic diária, tá? O Selic over. Bom, o que a gente tem que entender em relação ao primeiro que a gente vai ver, que é o Tesouro Selic, que não paga cupom e é remunerado a Selic diária. Primeiro, esse é um título que foi criado em 1/7/2000, tá? É um título criado em 1/7/2000. Deixa eu ver se é 1/7. Isso, 1/7/2000. Consequentemente, ele é um título que é criado lá atrás. À medida que a gente precisa negociar esse título hoje, a gente tem que corrigir esse valor lá de trás para a data de hoje. Quando ele foi criado, ele valia R$1.000, em 1/7/2000. Agora ele vale muito mais. Então, na hora de comprar esse título, tem que ser feita essa correção, porque você só tem direito a receber a Selic entre a data da compra e o vencimento. Essa entre a data da criação e a data da compra não é sua. Então, a gente tem que corrigir esse título por esse valor, ok? Por essa diferença de período. Essa correção a gente vai chamar de valor nominal atualizado, tá? Então, na data da compra, a gente tem que calcular o valor nominal atualizado para conseguir, de certa forma, operacionalizar o cômputo do preço. Olha só um exemplo aqui. Em 1/7/2000, foi quando o Tesouro Selic foi criado. Em 14/3/2018, se você corrigir aqui e pedir para o site do governo, do Banco Central, né, computar a Selic acumulada entre o período, ela vai te dar um fator acumulado de 9,4052, por aí vai. Esse fator acumulado é o fator que a gente vai usar para corrigir o valor da Selic, do papel, ou seja, multiplicar por R$1.000 de 1/7/2000 até a data da compra, tá? Então, a gente tem que corrigir. Aqui é só para mostrar para vocês que a gente tem que corrigir o valor desse título na hora de efetuar o preço. Bom, eu fiz um esquema aqui, eu acho que pode ser útil. Eu vou abrir aqui. Bom, no geral, os títulos pós-fixados, eles valem R$1.000 na data que são emitidos, né, como eu acabei de falar, e eles têm que ser corrigidos pelo indexador entre a data que eles são emitidos e a data da compra, tá? E esse fator corrigido a gente vai chamar de valor nominal atualizado 1. O que o investidor resgata? O valor nominal atualizado 2, que é o valor nominal atualizado 1, corrigido pelo indexador entre a data da compra e o vencimento, ok? Daqui a pouco eu volto nisso aqui. No caso do Tesouro Selic, ele vale R$1.000, como os outros, e a gente vai corrigir ele pelo valor nominal atualizado 1, ou seja, 1.000 vezes a Selic acumulada entre a data da emissão e a data da compra. Esse fator, eu já vou dar, esse acúmulo da Selic, ele já vai vir calculado para vocês, porque é muito simples de jogar isso no site do Banco Central e tirar esse fator de acúmulo de lá, tá? Para multiplicar por esses R$1.000 aqui. Então, com base nesse valor nominal atualizado, a gente vai operacionalizar a fórmula do preço, ok? O que vocês têm que ter em mente? Se a pessoa fosse ganhar 100% da Selic, ela ia pagar esse fator de 1.000, corrigido pela Selic acumulada entre a data de emissão e a data da compra. Ela ia pagar exatamente esse valor nominal atualizado aqui. Aí ela ia comprar o título, sei lá, por R$9.000, supondo que nós tivéssemos essa correção toda, né, desde 2000. A gente está falando em quase 20 anos, né? Então, ela pagaria, sei lá, R$9.000 e
resgataria 9.000, corrigido pela Selic entre a data da compra e a data do resgate. Só que tem uma peculiaridade nesse papel que poucas pessoas sabem. Ele pode te dar 100% da Selic, como ele também pode te dar 100% da Selic mais um fixo extra, ou ele pode te dar menos 100% da Selic, desculpa, 100%, ele pode te dar menos que 100% da Selic, por exemplo, ele pode te dar 99% da Selic, sei lá, 95% da Selic, quando esse fator extra, que a gente vai chamar de spread, for negativo. Então, a gente tem que considerar na fórmula de preço esse fatorzinho S, que a gente vai chamar de spread, que pode ser 0, significa que você está ganhando 100% da Selic. E aí a gente vai ter o que a gente chama de cotação igual a 100%, eu vou mostrar essa fórmula da cotação para vocês. Se esse Szinho aqui, que é uma taxa fixa anual extra, for positivo, significa que essa cotação é menor que 100%. Então, você está tendo um desconto no preço. Ou seja, você está comprando o título por menos que o valor nominal atualizado, mas recebendo o valor nominal atualizado na hora do resgate. E se você estiver comprando o título com um Szinho, esse spreadzinho negativo, significa que você está pagando mais caro, ou seja, uma cotação maior que 100%. Você está pagando mais que isso aqui, mas resgata o valor nominal atualizado corrigido. Então, é como se tivesse um fator fixo negativo que vai comer um pouquinho sua rentabilidade. Nós vamos ver essas situações aqui. Acho que vale a pena a gente ir para o exemplo. Vamos lá no exemplo. Eu vou mostrar para vocês cada uma dessas fórmulas no exemplo sem estresse, ok? Bom, vamos lá. Qual deveria ser a cotação de uma LFT, ou seja, do Tesouro Selic, comprada em 1/3/2002, com vencimento em 1/3/2004, para um investidor que deseja alcançar uma rentabilidade fixa de 0,109% ao ano, acima da Selic nesse período? Então, olha só que interessante. Um investidor quer ganhar 0,109% ao ano mais a Selic. Então, eu já sei que esse papel tem que ser negociado com desconto, senão o investidor não ganha esse fixo adicional de 0,109% ao ano. Então, o meu Szinho, que é meu spread, que vai entrar na minha fórmula aqui, esse Szinho aqui, tem que ser positivo, senão não rola negócio, tá? E olha só que interessante, no exercício eu ainda falei, calcule o preço desse papel, sabendo que a data que ele foi criado foi 1/7/2000, e a Selic acumulada entre a data que ele foi criado e a compra é de 35,50%. O que eu fiz aqui? Eu já calculei para vocês o fator de correção. Esse fatorzinho de correção aqui, eu já dei para vocês, inclusive, em termos percentuais. Aqui ele já dá em termos acumulados. Então, se você tirar um aqui e multiplicar por 100, é como se você estivesse corrigindo ele por 840,52%, tá? A gente tem que somar o 1, porque você não corrige nenhum papel sem fazer 1 mais a taxa, né? O valor de 1.000 vezes 1 mais a taxa, como é a fórmula aqui. Deixa eu mostrar para vocês a formulinha. Essa primeira fórmula, que é o valor nominal atualizado, é 1.000 vezes o produtório da Selic diária. Esse produtório que eu já estou dando calculado para vocês. Eu estou falando que, olha, é 35,50% a Selic diária acumulada entre a data que o título foi criado, 1/7/2000, e a data que o papel está sendo negociado. Então, o que você vai fazer? 1.000 vezes 1 mais 35,50%. Então, eu já estou resolvendo isso aqui para você. Isso já vem resolvido para você, na verdade, tá? Você consegue já achar isso pronto. O valor nominal atualizado, então, vai ser de 1.000 vezes 1,3550, R$ 1.355. Esse é o valor do título corrigido, tá? Beleza. Aí, o próximo passo é calcular o dia útil entre a data da compra e o vencimento. Também já falei para vocês que são 505 dias úteis, ok?
já excluí um dia. Então, é esse valor aqui que você vai usar na fórmula. O próximo passo é calcular a cotação. A cotação, então, vai me dizer se o título está com desconto, com ágio ou par. Se a cotação for 100%, significa que esse Szinho aqui, que é esse fator que vem aqui, que a gente chama de S, né, esse númerozinho aqui, ele é 0. Ou seja, você está levando o título exatamente pelo valor de 1.355. Se esse Szinho aqui for positivo, significa que você está ganhando 0,109% mais a Selic. Então, tem que ter um desconto no preço de 99,78%. Se, na verdade, o desconto é de menos de 1%, né? Você está pagando 99,78% desse valor aqui. E se esse Szinho fosse negativo, significa que você está o quê? Comprando esse título por mais de 100% do valor. E aí você está ganhando Selic menos isso aqui ao ano, tá? Eu acho que eu tenho um exemplo aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Se esse Szinho aqui, por exemplo, fosse de menos 1% ao ano, você pagaria 101,01% do valor nominal atualizado. Mas lembrando, gente, que você resgata, no caso dos títulos pós-fixados, o valor nominal atualizado corrigido. Então, você estaria pagando mais caro e não ia resgatar aquele valor no final. Por isso que a sua rentabilidade ia ser consumida aqui em menos 1% ao ano, ok? Nesse caso, o título está com ágio, ou seja, ganho para o vendedor. Se tivesse com Szinho positivo, essa cotação ia ser menor que 100, como acontece aqui, e a gente teria o deságio, ou seja, ganho para o comprador. E se esse valor for 0, a gente tem nem ganho para um, nem, né, digamos assim, você tem exatamente o que você está recebendo, que é a Selic. Então, o investidor, ao invés de pagar 1.355, ele vai pagar 1.355 vezes 98,781%, ou seja, 1.352. Cotação menor que 100%, o papel está com deságio. Eu fiz um esquema aqui, porque às vezes pode ficar mais fácil de ver, por esquema mesmo, né? Então, eu tentei fazer isso aqui para vocês também, olha. Em 1 do 7 de 2000, o papel valia R$1.000. Em 1 do 3 de 2002, ele vale 1.355, eu corrigi, tá vendo? E o Szinho, como é de 0,109%, eu tenho que ajustar a cotação. Cotação de 99,781%. Como Szinho é maior que 0, a cotação é menor que 100. O título está com deságio, desconto para o comprador. Ele paga 99,71% de 1.355, 1.352, mas no resgate recebe a Selic acumulada em cima de 1.355. Por isso, a diferença entre o que ele paga e resgata é o 0,109% ao ano. Ok? Então, no resgate, ele vai ganhar 1.355 vezes a Selic acumulada entre a data da compra e do resgate. Bom, aqui, voltando aqui, eu também fiz uma cola, né? Digamos assim. No caso do Tesouro Selic, sem cupom, antiga LFT, esse Szinho spread ou taxa fixa da LFT, se for maior que 0, automaticamente a cotação tem que ser menor que 100%. Então, é bom para o comprador. Se for menor que 0, a cotação é maior que 100%, bom para o vendedor. E se for igual a 0, o título está ao par, cotação de 100%, você ganha a Selic, como eu disse, ok? Aqui você ganha mais que a Selic, menos que a Selic, e aqui você ganha a Selic, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês como que esses títulos têm sido ofertados ao longo do tempo. Em que condições eles têm sido ofertados. Vou passar para cá. Olha só que interessante. Em 2011, eles estavam todos ao par, tá vendo? Esse aqui é o Szinho mesmo da fórmula, tá? Então, você estava ganhando 100% da Selic e você comprava esse título por 4.666. Em 2018, esses títulos já estavam te dando mais que a Selic. Esse Szinho, o spreadzinho, era de 0,01% ao ano, mais a Selic. Vejam
que como passou muito tempo, de 2000 a 2018, o fator de atualização do título é maior, né? Então ele está mais caro na hora de comprar, ó, R$ 9.359,82. Só que você consegue aqui em 2018 comprar fracionário, então acho que a menor parte do título que você precisa ter, nesse caso aqui, era de 0,10, tá vendo? Então você consegue com R$ 93,00 comprar 0,10 de um título Tesouro Selic, ok? Em 2019, o governo aumentou um pouquinho esse adicional porque a taxa Selic estava mais baixa, então ele estava te dando 0,02% ao ano mais a Selic, tá? Então tá vendo que o título está mais caro um pouquinho, que foi corrigido também pela Selic acumulada. Lembrando que essa correção é lá de 2000 até 2019, por isso que é um título tão caro, tá bom? Bom, fica também de dever de casa vocês olharem como é que está sendo a oferta agora do governo em 2020. Lembrando que se esse Szinho fosse negativo, por exemplo, menos 0,02% ao ano, vocês estariam ganhando menos 0,02% mais a Selic, tá? Ou seja, menos que a Selic. Então, o título com ágio. Aqui ele está com deságio, aqui ele também está com deságio e aqui ele está ao par. Ok? É isso. Espero que tenham gostado. A segunda parte da aula vai entrar aí no mérito das NTNBs, ok? Vejo vocês daqui a pouco. Um abraço. Tchau, tchau.